Está em andamento no Supremo Tribunal Federal o julgamento do HC 187035, que vai dizer sobre a interpretação do artigo 212 do Código de Processo Penal, ou seja, como as perguntas devem ser formuladas às testemunhas no processo penal. Então vamos refletir um pouco sobre este procedimento. Como se ouvem as testemunhas no processo penal? Muito bem, o artigo 212 do Código de Processo Penal estabelece que as perguntas serão formuladas diretamente pelas partes às testemunhas. E o parágrafo único diz que, sobre os pontos não esclarecidos, é que o juiz poderá complementar a inquirição. E aí entra a questão. Nós precisamos compreender e cumprir este dispositivo no sentido de que, quando essa testemunha, após ser compromissada no processo penal, a sequência é o juiz conceder a palavra ao Ministério Público, se a testemunha for arrolada pela acusação, ou conceder a palavra à defesa, se arrolada pela defesa. E só no final é que o juiz vai suplementar as perguntas. Eu utilizaria esta palavra e não complementar, se alguma coisa deixou de ser perguntada. Então este é o procedimento do artigo 212 do Código de Processo Penal. O segundo questionamento é: por que as partes é que perguntam diretamente? Muito bem, no ano de 2000 foi criada uma comissão para a reforma do Código de Processo Penal pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Esta comissão foi formada pelos juristas Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho, Antônio Magalhães Gomes, Antônio Scarance, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo Carneiro, René Ariel Dotti, dentre outros, Rogério Laura Tucci e Sidney Benetti. A ideia deste projeto era tornar o Código de Processo adaptado ao sistema acusatório. E assim então veio a Lei 11.690 em 2008, que alterou a redação deste artigo 212. Desse modo, passou-se a entender que o juiz não deve fazer perguntas, porque no sistema acusatório quem produz as provas são as partes e, sobretudo, o Ministério Público, que tem o ônus de produzir a acusação. Se o Ministério Público tem que produzir a acusação, por consequência, é o Ministério Público também que, durante a oitiva de uma testemunha, é quem faz as perguntas para que elas sejam reduzidas a termo ou gravadas ao estado juiz. O juiz, então, é o destinatário desta prova testemunhal. Ele não faz perguntas a não ser que algo deixou de ser perguntado. Então, esta é a ideia do artigo 212. O último questionamento é: e se o juiz descumprir este procedimento do artigo 212? E aí sim é o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir neste julgamento que eu mencionei aqui. Ao nosso entendimento, e isso nós mencionamos no nosso livro Homicídio, no nosso entendimento, num sistema acusatório, este tipo de procedimento em que o juiz viola o artigo 212 é um procedimento que gera nulidade. Nós não podemos aplicar aqui o obsoleto princípio pas de nullité sangrifera, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Porque o prejuízo, neste caso, ocorre porque o juiz produziu a prova para a acusação. O juiz, então, agiu ombreado ao lado da acusação, e isto de per si já contamina o processo. Não há como se querer mais, não há como se buscar uma prova concreta de prejuízo, porque, do contrário, nós sempre
perduraremos nesta violação do artigo 212 e nós nunca anularemos nenhum tipo de procedimento, mesmo com a violação reiterada deste artigo 212. É por isso que devemos entender, e nós esperamos que o Supremo assim decida, que a violação deste artigo gera a nulidade do ato, que é a audiência conduzida equivocadamente desta maneira. É isso aí, acompanhe nossas dicas no Instagram.